Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 28, Análise Dimensional e Semelhança, parte 2. Essa é a aula 28, Análise Dimensional, então a gente vai estar falando aqui de números adimensionais e a vantagem de seu uso. Então o que é número adimensional e qual é a vantagem de se usar o número adimensional. Bom, números adimensionais, né? Um número adimensional quando é adimensional quando independe de todas as grandezas fundamentais. Então, o número ele é adimensional, quer dizer que ele não tem dimensão, né? Então, do ponto de vista da equação dimensional que a gente já comentou, o FLT, por exemplo, que a gente está usando como base para a mecânica, né? Força, comprimento e tempo, os expoentes seriam zero, né? Qualquer número elevado a zero é 1, então eu não tenho um número, não tenho uma unidade, não é metro, não é centímetro, não é segundo, não é metro por segundo, não é nada, você não tem unidade, ele é 100 unidades, então unidade como se fosse 1. Por isso o FLT é elevado a zero para que o resultado de qualquer coisa elevado a zero é 1. Como exemplo, a gente está mostrando o número de Reynolds. A gente falou já do número de Reynolds lá atrás, lá na parte da cinemática dos fluidos, quando a gente comentou a respeito da equação da quantidade de equação da continuidade, né? Então lá a gente comentou sobre o número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? Ele é definido, né, como a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Ou eu poderia também trabalhar numa outra nomenclatura com a viscosidade dinâmica, mas o exemplo aqui a gente usou com a viscosidade cinemática. Bom, então se a gente for fazer a equação dimensional da velocidade, vai ser LT menos 1, da velocidade, desculpa. Então da velocidade vai ser LT menos 1, então metro por segundo é a unidade de velocidade. Já o diâmetro seria a correspondente ao comprimento, então é o L. Provavelmente vem do inglês de length, né? Mas não tenho certeza. E a viscosidade cinemática, quando a gente pega lá a unidade dela, a gente vai ter então L ao quadrado T menos 1. Então seria metro quadrado por segundo, que é a unidade no sistema internacional da viscosidade cinemática. Então se a gente colocar aí as equações, né, fazer a equação dimensional do número de Reynolds, vai ficar LT menos 1 vezes L dividido por L ao quadrado T menos 1. O que acontece? L vezes L dá L ao quadrado, então vai cancelar com L ao quadrado. T menos 1 cancela com T menos 1. Então eu tenho realmente FLT com expoente zero. F elevado a zero, L elevado a zero e T elevado a zero. E o número adimensional aqui a gente vai estar utilizando a letra grega π para representar esses números adimensionais. Então vamos mostrar então qual seria a vantagem, né, da gente estar utilizando os números adimensionais. A consequência vai ser, na próxima aula a gente vai estar falando do teorema dos πs, e ali a gente vai estar mostrando, uma ferramenta que a gente utiliza para pegar um problema prático e transformar ele em equacionamentos que a gente possa fazer previsões, que é o trabalho, né, do engenheiro em termos de fazer cálculos para chegar a alguma conclusão. Então a gente vai estar dando um exemplo aí da força de arrasto. Então o que se observou, né? Que a força de arrasto, no caso aí a gente está imaginando uma esfera fixa aí no meio do escoamento, e o que a gente vê, né? No caso do escoamento no sentido indicado aí pela força V, né? Então seria nesse sentido aqui. E o que essa força que o fluido exerce sobre a esfera, ela está de que forma, né? Ou que a esfera age sobre, né? O fluido também daria na mesma. Ação e reação, a gente já falou isso lá na equação da quantidade de movimento. Depende, então, a força vai depender da velocidade, vai depender do diâmetro, vai depender da viscosidade e da massa específica do fluido que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com água é uma coisa, se eu estou trabalhando com óleo é outra, com mercúrio é outra, e assim por diante. Então, se a gente for escrever a função da força, né, a função da força é uma função
da velocidade, da massa específica, da viscosidade e do diâmetro. Bom, aí eu tenho 4 variáveis, né? Então a força ela é decorrente de outras quatro variáveis. Então se eu fosse fazer um gráfico dessa força, pegando o primeiro exemplo aí do de cima, força por diâmetro, então eu teria que manter a viscosidade fixa, ou melhor, a viscosidade variável e a massa específica fixa. Aí o que acontece? Em função da velocidade eu vou tendo um comportamento aí desse gráfico. Se eu mudar, né, manter agora outros parâmetros fixos, eu passo a ter um outro comportamento, né, da força em relação ao diâmetro. Se eu mudar então com a ρ variável e a viscosidade fixa, eu passo a ter outro comportamento. E assim por diante, né? Então você vê que tenho 4 situações onde eu tenho uma gama de possibilidades, né? Então a análise desses 4 gráficos simultaneamente para poder identificar um padrão de comportamento da força F é relativamente complexo, né? Então envolve várias variáveis. Então, e se eu variar ao mesmo tempo a massa específica e a viscosidade, né? E aí, o que acontece, né? Então a gente teria maiores dificuldades aí para tá analisando. Se eu usar então o número adimensional, que será a próxima aula que a gente vai estar falando do teorema dos πs, o que vai acontecer? A gente vai ver que a gente pode reduzir a quantidade de variáveis em variáveis adimensionais e ficaria muito mais simples então a análise do fenômeno, no caso força de arrasto. Nesse caso, fazendo essa aplicação do teorema dos πs, a gente conseguiria 2 números adimensionais. Um que seria π1, que seria igual a força dividido pela massa específica, velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado, e teria um segundo número adimensional, π2, que era ρ, velocidade, diâmetro, dividido pela viscosidade. Com isso, eu tenho esse comportamento do gráfico que vocês estão vendo aí, né? Esse comportamento. Então, veja que eu saí de 4 gráficos para analisar apenas um. Então, esses números adimensionais vão me dar justamente esses parâmetros e eu consigo reduzir a relação, né, as análises com relação a essa complexidade. Então, a grande vantagem, digamos assim, do número adimensional está na redução de parâmetros, né, de grandezas. Então eu tenho grandezas que são dimensionais e passo a ter grandezas adimensionais, mas numa quantidade menor. E essas grandezas adimensionais estão diretamente relacionadas com as grandezas dimensionais. Mas eu passo a ter outros artifícios, mas de maneira mais reduzida. Então, onde vai aparecer o coeficiente de arrasto, vai aparecer, né, o número de Euler e outros tantos, o número de Mach, o número de Reynolds, e por aí vai, né? Coeficiente de sustentação, sei lá, aparece aí quando o número adimensional ele é importante ou ele é bastante útil, né, usual, ele ganha um nome especial, digamos assim, que é o caso do número de Reynolds, né? Então ele foi um número adimensional que, de tanto, né, o Reynolds foi uma das pessoas que trabalhou com ele, então em homenagem ao Reynolds, esse número foi dado, né, número de Reynolds, e assim por diante, número de Mach, e por aí vai. Bom, pessoal, essa é uma aula curtinha, a ideia é justamente dar essa visão geral, né? Eu não entrei tanto em detalhe assim, porque a gente vai ver com detalhes na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente utilizou aí a bibliografia padrão que a gente tem utilizado, do Frank Brunetti e do Fox McDonald. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.